E antes de iniciar, eu quero apresentar para quem ainda não conhece a rasqueadeira. Ela é usada para escovar pelo de animal e a gente encontra ela em lojas de pet shop ou agropecuária e custa em média de 15 a 25 reais. Vai ser com ela que a gente vai desfiar a lã do nosso cachorrinho. Outra coisa importante é que pela peça ser muito delicada e soltar bastante pelinho, ela não deve ser destinada à criança, então ela será apenas um item decorativo. Obviamente, nós vamos precisar do amigurumi já pronto. Essa daqui é a mesma receita da cachorrinha Luma. Se você quiser seguir esse mesmo passo a passo, o link tá aqui na descrição do vídeo. Ele é um peso de porta que eu fiz com garrafa PET. Mas se você quiser tá fazendo outra receita de cachorrinho que você tem aí, você pode fazer. E aí é só aplicar a mesma técnica que eu vou estar aplicando agora com a lã. A única coisa que eu peço para vocês observarem é o focinho. O focinho do cachorrinho tem que ser um focinho bem curtinho, não pode ser um focinho muito longo, porque é uma das características do Shih Tzu, esse narizinho mais achatadinho, assim, mais pra dentro mesmo. Então, a cachorrinha Luma, se vocês forem seguir a receita da cachorrinha Luma, eu peço para na hora de fazer o narizinho, fazer apenas uma carreira de ponto sobre ponto. Lá na receitinha, eu falo para fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, então você vai modificar apenas nessa parte, vai fazer os aumentos igual eu fiz lá no vídeo, porém vai fazer apenas uma carreira de ponto sobre ponto. E aí já vai costurar na cabeça do cachorrinho. As orelhinhas também eu fiz da mesma forma que eu fiz lá no vídeo, porém eu vou deixar pra costurar ela na cabeça do cachorro somente depois de aplicar a lã, depois de rasquear, tá? Então aqui eu já tenho até uma que eu já até fiz aqui, ó, já passei a rasqueadeira na lã que eu apliquei, olha. E aí, depois, a gente vai estar colocando ela separado com o pelo já escovadinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou estar utilizando a cor marrom e a cor branca de lã. E talvez eu ainda vou analisar no decorrer do vídeo, eu vou colocar alguns fiozinhos pretos, mas ainda não tenho a certeza. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou analisando, vendo como fica melhor para fazer. Então, para cortar a lã, eu utilizo um pedacinho de papelão. Então, eu cortei ele com 9 centímetros e 5 centímetros. Aonde eu quero que os pelos fiquem menores, eu vou enrolar usando o lado de 5 centímetros. Então, eu vou enrolar assim, usando o lado mais estreito de 5 centímetros. E aí, vou cortar aqui. Ó. E eu já tenho a lã mais curtinha para mim fazer aonde serão os pelinhos mais curtinhos. E quando eu quero o pelo mais comprido, eu vou usar o lado de 9 centímetros. Vou enrolar e vou cortar. Então, aqui eu tenho os pelinhos mais compridinhos. A gente vai estar utilizando sempre a lã dobrada ao meio. Então, ela vai ficar com esse comprimento. Então, a gente vai estar usando ela sempre dobradinha ao meio. Então, eu vou cortar mais alguns fios aqui e já vou começar a aplicar no cachorrinho para vocês irem entendendo. Então, vamos iniciar fazendo primeiramente a orelhinha para ir pegando prática de como deve ser feito. Porque a orelhinha é mais pequena, mais fácil de manusear, então vamos começar por ela. Então, para colocar a lã, como eu falei, a gente precisa dobrar o fio ao meio e utilizar essa laçadinha aqui com a agulha de crochê. Vou pegar uma agulha mais fina, que eu gosto mais. Essa daqui é a 2,5. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero escovar os pelos pra cima. Então, eu vou deixar o trabalho viradinho pra cima e vou colocar a agulha no buraquinho que eu quero que a lã fique. Tá vendo? Sempre no sentido que eu quero escovar é o que eu vou enfiar a agulha. Então, eu vou pôr a agulha ali, vou puxar e vou fazer uma laçada. Ó, por que que eu peço para observar isso? Porque quando você for escovar a lã, ela não vai sair, ela fica presa. Se fosse ao contrário,
conforme você for escovando, ela vai desfazendo o nó, tá vendo? O nó vai saindo junto e ela vai se desprendendo da peça. Então, sempre fazer a aplicação sempre a favor de onde você quer escovar o pelo do cachorrinho. Então, eu vou aplicar a primeira carreira aqui, ó, sempre dobrando ao meio. Vou pular um pontinho, vou fazer no próximo. Ó, vou colocar e vou fazer uma laçadinha. Ó, e puxa. Vou fazer mais um. Ó, vou pular um pontinho, vou fazer aqui. Ó. Mais uma vez. Introduz a agulha, puxa e faz a laçada. Então, eu vou fazer nessa carreira e depois eu volto pra gente fazer a próxima. Então, eu já fiz a aplicação na primeira carreira. E agora, eu vou pular uma carreira e na próxima eu vou fazer a aplicação com o branco. Então, da mesma forma, eu vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fazer a laçadinha. Vou fazer ela toda com branco. Olha, toda ela com branco. Então, vou fazer ela aqui até chegar aqui fora e depois eu volto. Então, já fiz a aplicação em branco. Agora, eu vou pular mais uma carreira e na próxima eu vou aplicar. Alguns eu vou aplicar em marrom. Então, vou começar bem aqui do cantinho para esconder essa lateral da orelhinha quando eu escovar. Ó, vou puxar bem. Então, aqui alguns eu vou colocar em marrom, outros eu vou colocar em branco. Então, eu vou fazendo esse processo de fazer uma carreira e pular outra até chegar aqui em cima. Eu vou deixar apenas a parte que eu vou costurar. Então, eu vou fazer... Deixa eu só amarrar aqui e eu já vou mostrar pra você onde você vai ter que fazer. Então, você vai ter que fazer até chegar aqui nessa carreira, deixar apenas essa parte aqui pra costura, tá? Somente as alcinhas aqui mesmo, pra costura. Então, eu vou fazer aqui, vou preencher ele todo, depois eu volto pra gente tá fazendo a escovação. Então, eu já apliquei toda a lã. Olha, eu coloquei alguns branquinhos aqui em cima e fiz até aqui em cima. Deixei somente a beiradinha mesmo pra costura. E agora, com a rasqueadeira, a gente vai fazer a escovação. Então, da mesma forma que eu tô fazendo aqui, a gente vai fazer em todo o cachorrinho, depois que a gente aplicar a lã. Então, é com movimento suave, tá? Não precisa colocar força, é mais um movimento mesmo que vai fazendo esse desfiado. Então, vai sendo movimentos suaves, sem muita força, e vai desfiando. Aqui eu esqueci de falar, mas eu utilizei a lã mais comprida, tá? De 9 centímetros. Então, as mais compridas, elas dão mais trabalho na hora de desfiar. As mais curtinhas são mais rápidas. Então, vai desembolando as partes, assim, da ponta primeiro, porque geralmente as que ficam mais emboladinhas são nas pontas. E depois vai subindo. Vai fazendo esse movimento, ó. Aqui é calma, é devagar e sempre. Então, ele é um processo bem demoradinho, que tem que ter bastante paciência. Então, tá aqui, ele tá todo escovadinho já. O momento de parar de rasquear é quando você vê que não tem nenhuma lã embolada mais. Então, quando você vê que elas já estão todas lisinhas, já é o momento de parar e já tá finalizado o pelinho. Então, aqui eu tenho a minha segunda orelhinha pronta, a minha primeira tá aqui, que eu já tinha feito antes. Então, eu já tenho as duas orelhinhas prontas e eu vou reservar elas pra gente tá colocando no final. Agora, eu vou iniciar pelo focinho. Como vocês perceberam, eu fiz o focinho aqui branquinho, pelo motivo de que eu quero deixar o focinho dele branco, com pelinhos brancos, então eu já aproveitei
e já fiz ele branco, já para ficar mais fácil na hora de fazer o acabamento. Como é da mesma cor, fica mais fácil. Se fosse da cor marrom escuro e eu fosse aplicar o branco, ia dar um pouquinho mais de trabalho, porque ia aparecer os furinhos no fundo e tal. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma a aplicação. Então, eu vou escovar o pelinho um para um lado e outro para o outro lado. Então, o pelinho que eu vou escovar pra cá, eu vou virar e vou aplicar sempre a favor da onde eu vou escovar. Então, com esse aqui eu vou escovar pra lá, então, eu vou introduzir a agulha dessa forma. E vou puxar e vou fazer a laçada. Olha. Então, vou fazer a aplicação toda no branco, nessa parte aqui do focinho. Aqui eu tô utilizando também o fio mais comprido. Então, até bem aqui próximo ao focinho. Aqui eu coloquei 3. Vou colocar mais alguns aqui em cima. Então, eu já coloquei, e aqui eu já posso escovar. Ó, ele ficou bem comprido, eu vou cortar até um pouquinho mais essas pontinhas, porque eu achei que ficou bem comprido. Então, quanto mais comprido, mais difícil é na hora de rasquear. Então, eu vou cortar um pouquinho mais essas pontinhas, ó. E aqui eu já vou fazer o rasqueado desses pelinhos aqui. Então, eu vou tampar aqui o narizinho, pra mim não tá riscando nem o narizinho, nem o olhinho. E vou fazer a escovação. Eu gosto de ir aplicando a lã e já ir escovando para não atrapalhar. Porque quando a gente aplica toda a lã primeiro, depois fica difícil de fazer esse procedimento aqui. Uma acaba embolando na outra, você não consegue estar pegando todos os fiozinhos certinho. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Mas se você quiser aplicar toda a cabeça primeiro e depois voltar fazendo isso, também dá. Então, aqui um lado eu já fiz, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, para adiantar o vídeo, eu vou aplicar a lã aqui nesse lado, vou escovar e depois eu volto pra gente dar sequência. Então, eu já fiz aqui os dois lados. Ele ficou com esses furinhos aqui, mas não tem problema, esse daqui depois a gente vai fazer o acabamento aqui no meio. E agora, eu vou colocar 2 carreirinhas de branco aqui no meio, ó, subindo até aqui, próximo ao topinho da cabecinha. Então, como eu vou pentear o pelinho pra cima, que vai ser onde a gente vai amarrar, então eu vou colocar a agulha sempre a favor. Então, mais ou menos aqui no meio do focinho, eu vou colocar um fiozinho de um lado, o outro fiozinho no outro buraquinho. Vou olhar pra ver se ficou bem centralizadinho. Ó. E vou seguir fazendo até aqui em cima. Aqui no meio, dá pra colocar mais um. Ó. Aqui na costura, eu vou colocar mais um. Pra esconder bem essa parte aqui da costura, ó. Então, eu peguei e coloquei um na costura. Eu vou colocar mais um aqui na costura do narizinho. Enroscou aqui alguma coisa. Ah, isso, agora sim. Então, pronto, ó. Já coloquei, pegando ali na costura pra esconder melhor a parte da costura. Então, eu vou fazer até aqui em cima e depois eu volto. Então, aqui eu já coloquei, ó, até aqui em cima, ó, eu fui colocando
Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. Eu coloquei 2, pulei uma carreira, coloquei mais 2, pulei outra carreira, coloquei mais 2. Tá? Pra não ficar muito amontoado, ficar muito grosso. Então, eu fiz assim, ó. E ele ficou assim. Agora, eu vou colocar uma carreira, mais dois fiozinhos, dois nessa lateral e dois nessa lateral. Agora, eu vou colocar em marrom. Então, do mesmo jeito, pegando aqui embaixo, já vou começar aqui na costurinha do focinho. Vou colocar um. E aqui já vou colocar outro. E vou subindo. Até chegar lá onde a gente parou com o branco, tá? Então, ó, coloquei um, coloquei outro. Aqui eu vou colocar mais um aqui próximo ao olhinho. Vai ficar bem perto do olhinho, ó. E vou seguir fazendo isso até em cima e vou fazer a mesma coisa aqui nessa lateral. Então, eu vou fazer aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, já apliquei, então, até chegar aqui em cima, ó, fui colocando 2 fiozinhos, pulando um, colocando mais 2 fiozinhos, pulando uma carreira, até chegar aqui em cima, fiz a mesma coisa do outro lado. E agora, a gente vai, como eu falei, para não deixar acumular, a gente vai escovar. E vai guardando esses pelinhos que vai sobrando, ó, que no final a gente vai fazer um acabamento com eles. Então, vai guardando esses restinhos aqui. No final, a gente utiliza eles para fazer alguns acabamentos, se for necessário. Então, agora eu já vou começar a escovar essa parte de cima. Sempre a favor do pelo, sempre em direção onde você quer que ele fique depois de finalizada a peça. Então, para adiantar o vídeo, eu vou fazer essa parte aqui de escovação. E depois eu volto pra gente dar sequência. Ó, já escovei. Já ficou aqui o topetinho, até aqui em cima. E agora a gente vai fazer aqui o contorno dos olhos. Então, como a orelhinha, ela vai ficar mais ou menos aqui, bem aqui na frente. Então, nós vamos fazer esse contorninho aqui com a lã mais comprida. E depois, pra trás, a gente já pode fazer com a lã mais curta. Então, aqui, eu vou pegar a lã marrom. Olha, agora eu quero colocar alguns fiozinhos que vão ser desfiados para baixo, né? Então, eu vou virar o trabalho aqui e vou colocar os fiozinhos sempre a favor da onde eu quero escovar eles, como eu falei. Então, eu vou colocar eles para baixo. Pegando bem aqui próximo aos olhos. Na medida que você vai escovando e você vai vendo que tem alguns buraquinhos, você pode ir preenchendo, pode ir aplicando e desfiando. Então, aqui eles vão ficar para baixo e aqui eu quero que eles fiquem para cima. Então, eu vou virando o trabalho e vou aplicando. Aqui eu quero pentear eles para cima. Então, eu vou colocar aqui. Isso. Para não ter muito trabalho com esse acabamento aqui em volta dos olhos, você pode também estar colocando o olhinho colado. Como não é um produto destinado à criança, não tem problema. Apesar de que eu gosto de colocar ele com a trava, porque sempre chama a atenção de alguma criança, então eu prefiro colocar com trava. Mas se você aplicar todo o pelo e depois colar o olho aqui no lugar certo, vai ficar um acabamento melhor. Então, eu apliquei aqui em volta dos olhos, agora eu vou escovar e vou ver como que fica, para depois fazer do outro lado. Se eu ver que ficou do jeito que eu quero
esse lado, eu vou usar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vamos escovar aqui. Então, já apliquei aqui, já ficou como eu queria. E eu já aproveitei aqui, apliquei mais alguns fiozinhos aqui em cima, ó, tá? Sentido pra cima, eu vou rasquear pra cima. E coloquei alguns pretinhos aqui também, pra dar mais algum efeito de pelo. E agora eu vou fazer o desfiado desse daqui também, e depois eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.